começar a falar sobre finais, né? Quando o casamento acaba, a união estável acaba, muita gente, muito cliente chega lá para mim no escritório perdido. E não é perdido só emocionalmente, não, porque a gente sabe, a gente tem certeza que ninguém casa, ninguém vai viver junto, ninguém tem um relacionamento ali com vontade de fazer aquilo virar uma família, dar certo. Não quer que acabe, né? Mas às vezes quando acaba, chega lá super perdido nas questões práticas mesmo. Hoje a gente vai falar das coisas práticas do final do dia a dia. O que eu tenho que pensar, qual documentação que eu tenho que juntar, por onde eu vou, né? Então a gente vai falar aí 2 minutos para vocês a respeito. 2 minutos é brincadeira, né? Porque eu começo a falar e não paro, mas vamos trazer aí para vocês um norte. Não vou falar muito para vocês a respeito de partilha. Por quê? Porque partilha nós vamos falar na última quarta-feira do mês, dia 30 ou 31. Ixi, meu calendário tá virado, depois eu falo para vocês, acho que é dia 30, que nós falaremos sobre partilha de bens em cada um, porque tem muita coisa sobre partilha de bens, ok? Eu vou trazer então algumas coisas para vocês pensarem, para vocês observarem, entre meio começo, meio fim, algumas coisas que a gente tem que pensar na hora ali de casar, na hora de divorciar, por onde que a gente começa, ok? E por que a gente vai trazer em 2 panoramas? Eu não vou falar para vocês de uma maneira geral o que faz, o que acontece no final de um casamento ou mesmo num final de união estável. Porque tem alguns requisitos diferentes, principalmente para a gente diagnosticar, saber, a partir do momento que ela tem ali a gente tem, por exemplo, dentro da união estável, um reconhecimento dela, passa a ser igual, ok? Tem algumas outras questõezinhas mínimas processuais, mas ela passa a ser igual. Mas neste começo tem uma diferença e aí a gente vai bater papo. Vão mandando perguntas, vão trazendo o que vocês querem saber. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se eu me atropelei, vão colocando aí pra gente batendo papo, tá certo? Boa tarde, Cíntia, minha querida, tá esperando, o neném tá explodindo aí já. A pequena, que a gente ainda não sabe o nome, tem até aposta. Beijo, Olivia. Beijo, Dr. Sidney. Dr. Sidney é juiz trabalhista lá em Araçatuba. Vamos lá. Então, quando eu caso, primeira coisa que eu tenho que pensar, tenho lá o quê? A formalização do meu casamento. O que acontece dentro de um casamento? Todos os efeitos jurídicos vão ocorrer a partir daquela data. Ana, é a data que eu vou lá, me visto de noiva, caso na igreja? Não, é a partir do momento dos efeitos civis, ok? A questão, o que ela vai ser, né? O que ela vai ser? Ela vai trazer os efeitos a partir daquela data. Casamento civil, aquele que você vai lá no cartório, muitas vezes algumas igrejas antigamente faziam, não sei ainda mais se continuam fazendo. Faz tempo que eu não vejo uma certidão de casamento dessa. Algumas igrejas fazem o casamento religioso com efeito civil. É aquela cerimônia normalmente quando você assina dentro da igreja, que você tá vestido de noivo, que o padre para lá para assinar, ou às vezes o casal assina até mesmo na sacristia. Então, é um casamento religioso com efeito civil. Então, por isso que coincidentemente será a data sempre a data daquele efeito civil, ok? Então, será coincidente no caso aí com a data do casamento. Mas normalmente é a data do civil. Quando a gente vai casar, então o que a gente faz? A gente vai lá se habilitar para casar. O que é habilitar? Vai levar as documentação, vai correr proclamas, a gente tem que levar 3 testemunhas, levar a certidão de nascimento atualizada. Para quê? Para que o cartório aonde a gente vai casar, que normalmente é o cartório da residência de um dos dois, o cartório competente. Eu posso ir casar em qualquer cartório? Não. Normalmente você casa no cartório do seu bairro, né? Então eles vão pedir ali, às vezes, uma certidão um comprovante de residência para ver onde que você casou e te direcionar para o cartório. Então ele vai lá no cartório, você vai chegar lá com essa documentação toda e uma das coisas que eles vão te perguntar a princípio: qual o regime de bens que você quer casar? A maioria das pessoas param, ficam olhando um pra cara do outro, né? E não pensou nisso antes e fica com aquela cara de ué. Lá na habilitação, diante do cartório, às vezes leva 2 testemunhas conhecidas,
ninguém sabe, ninguém parou para pensar a respeito disso. E aí pergunta para a pessoa, tá, mas qual coisa que tem que fazer? Que documento que eu tenho que assinar? O que que tem que fazer? Aí a pessoa fala assim, para casar, para habilitar, para fazer a coisa agora, você tem que casar na comunhão parcial de bens, que é o regime básico do Brasil. Nossa, que coisa, né? Mas aí ela já fala assim pro cara, mas você tem certeza? Aí o cara fica meio assim, pensando já naquele bem que ele construiu, fica olhando com aquela cara, fica naquela situação. E aí, o cartório que não te explicou, você que não tá sabendo de nada, fica constrangido, de levantar e sair, 2, descobre que ali precisa de um pacto antinupcial que não é feito ali naquele cartório naquele momento. Você tem que sair dali, ir num cartório de notas, pagar R$470 para fazer uma declaração, que é um documento de valor não declarado, 470 aqui em São Paulo, pelo valor do cartório desse ano, para fazer um pacto antinupcial. E aí você começa a criar um monte de entrave. No fim, o que você faz? Vai por esse regime mesmo, já tô aqui, não vou fazer. Se eu sair daqui, eu vou perder a oportunidade, não vai dar tempo de correr a papelada pro dia que eu quero. E no fim, assina aquilo mesmo. Então, dentro da sua certidão de casamento, então perde-se aí a oportunidade de fazer um regime diferente que condiza, né? Que condiz mais aí condiga, né? Na realidade, com a sua situação. Ou porque tem bens anteriores, ou porque quer realmente fazer um regime de bens diferente, mas isso a gente vai conversar lá no último dia, como eu falei. Mas, em todo caso, o que acontece? Então, dentro da sua certidão de casamento, é a primeira coisa que a gente vai pegar de documento quando a gente acabou o casamento, fulano foi embora, ou Beltrana saiu de casa, catou os filhos, ou não importa. Acabou lá o casamento, ou eu estou começando a preparar, pensando, a gente já pensou uma vez, pensou 2, pensou 3, e é isso mesmo que eu vou conversar com um advogado, marquei. Tem muita gente. Gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas vêm dentro do escritório. Por isso que a gente ainda faz tantos atendimentos pessoais, né? Dentro do escritório, que vão lá falar pra mim, não, eu só tô aqui pra me informar. E eu sempre brinco, quem chegou aqui pra se informar, uma hora vai parar aqui de verdade, né? Ninguém chega dentro de um escritório de advocacia pra se informar. Porque a pessoa já passou na cabeça dela pelo menos umas 3 vezes, né? Chega lá, paga consulta, senta, escuta, traz tantas dúvidas que vocês não têm noção. Então não é uma coisa que passou pela cabeça, é quase que um fato. Então qual é a primeira coisa que você vai levar para esse advogado? Certidão de casamento. Por quê? Lá a gente vai ficar sabendo a data da qual vocês casaram, a partir dali que faz a diferença. 2, o regime de casamento que vocês definiram. Para quê? Porque a partir dali, na nossa consulta, vai estar norteada pelo regime de bens próprios que você tem. Porque não adianta, se você chegar lá e me falar assim, eu casei. E aí eu te pergunto, em qual regime? Você fala, não sei. Eu vou falar, tá, aí eu te explico todos os regimes, é praticamente uma aula de partilha de bens, entendeu? Não faz sentido eu te explicar um regime de bens que não é o seu. Então eu preciso dessas informações básicas para te dar uma orientação. Então o que você vai precisar? Certidão de casamento, ok? Segundo, cópia de uma listagem, né? Uma listagem de todos os bens que vocês têm. Você, ele ou o casal. Ideal, último imposto de renda. Por que o último imposto de renda? Porque vai ser nele que você traz, pelo menos, se a pessoa não sonegou, se a pessoa não deixou de fazer, fez um imposto de renda certinho, ali vai trazer todas as informações dos bens adquiridos, tanto o seu quanto dele. Então, o que vai acontecer? Lá você vai ter todos os imóveis, você vai ter informação, às vezes, do pagador, se a pessoa é CLTista do outro lado. Você vai ter a informação de conta bancária, aplicações, até mesmo aplicações existentes fora de banco, de instituição bancária, como, por exemplo, essas financeiras tipo XP, alguma coisa. Porque você vai trazer esse informe geral. Vai ter o seu carro, vai ter alguns bens de herança, se a pessoa trouxe. Então, ele é praticamente a listagem mais fiel
deveria ser, pelo menos, a listagem mais fiel de todos os bens existentes. E a partir dali, quando a pessoa faz o imposto de renda direitinho, ela coloca que bem que ela tem, o valor daquele bem, e ela coloca a data que ela adquiriu. E aí sim, a gente vai pegar aquele início do casamento, aquele marco, né, do casamento. Então vamos lá, vamos colocar que a pessoa casou 10 de julho de 2000, ok? Então o que a gente coloca? Tudo antes ou depois daquele 10 de julho de 2000, o que vai ser partilhado ou não, ok? Pode ser que ali venha na lista, como eu falei, bens de herança. Você casado em comunhão parcial de bens, logo não vai ter direito. Então, dentro disso, você já tem um norte de quais bens ali vão ser mealhados, fazer a meação, metade dos bens. Isso tudo a gente está levando aí em consideração que a pessoa casou na comunhão parcial de bens, combinado? O que eles vão te perguntar, vão te pedir também dentro dessa informação? A data onde houve o rompimento. O que é isso? A data que você saiu de casa, a data que ele saiu de casa, que ela saiu, que data que vocês consideram como a data final daquele casamento, daquela união. Por quê? Porque nela estanca, ela não tira o vínculo jurídico do casamento, porque isso só vai ocorrer com uma sentença depois que entrar ou com o divórcio judicial ou com o divórcio extrajudicial. Mas ela estanca algumas obrigações entre as partes. Então ela vai dizer, por exemplo, até quando eu partilho algum bem, até quando vai a minha obrigação ou não minha obrigação diante de um financiamento, quem tem direito a pedir aluguel para o outro, dependendo do caso, entendeu? Tem todas essas situações que a gente vai observar a partir da data de que saiu de casa, entendeu? Então ela não estanca, é o que nós chamamos da data de separação de fato. Ela não dissolve o casamento por si só, porque isso só através de uma sentença judicial, para você ir lá naquele cartório que você passou aquele perrengue sentado com a pessoa na hora da habilitação, para dizer qual era o regime de bens que você nem sabia, para dizer para o juiz, para averbar ali na sua certidão de casamento, com uma declaração do juiz que põe ali, que através do processo tal, ou mesmo do cartório que vocês procuraram, que se dissolveu aquele casamento, aquela união, aquela situação jurídica entre vocês, de que agora, em vez de, antes você era solteiro, passou a ser casado, e agora você coloca dentro desse status, teu estado civil passa a ser divorciado, não existe mais separados, ok? Então é isso, deixa eu só ver o que o Marcelo está perguntando. Boa tarde, no momento do divórcio é possível a outra parte ter escondido bens e as contas bancárias? Como descobrir? Eu te dou uma noção, tá, Marcela, em 2 minutos, mas isso é o que eu estava falando, a gente vai discutir a partilha de bens, como descobrir isso tudo no dia 30, tá bom? Então, mas daqui a pouco, 2 minutinhos eu já te respondo, só para não, entre a união estável e aqui para não perder o foco, ok? Então, dentro da documentação, então, o que nós trouxemos? Então, primeiro, certidão de casamento. Segundo, imposto de renda de ambas as partes. Terceiro, preciso de o que eu coloquei agora para vocês? Da data, de saber que data que a gente vai considerar aí da separação de fato. Existem muitos casais, tá? Nessa questão de separação de fato, só por curiosidade, agora na pandemia isso passou a ser fato, né? É de que alguns casais se consideram separados, colocam uma data, ó, tivemos a conversa hoje, cada um pro seu canto, mas permanecem residindo sobre o mesmo teto. Tô residindo sobre o mesmo teto. Isso, o que acontece? Então, isso significa que o casamento não acabou? Não, pode ter até acabado, mas não existiu a separação que nós antigamente chamávamos de separação de corpos. Mas o relacionamento se rompe. Qual é a grande questão da data da separação de fato para vocês entenderem? Principalmente quando ela se dá muito distante entre um ter saído de casa ou a separação de fato, até que ocorra a entrada de um processo judicial ou de um processo extrajudicial. No caso aqui, só vai fazer sentido no judicial porque eu vou falar. Quando há um divórcio litigioso. O que é o divórcio litigioso? Aquele onde as partes um dos lados não concorda com algum dos termos e entra com o processo
porque não há um acordo entre as partes sobre os termos que se dará aquele divórcio, aquela dissolução. Então é obrigatório entrar com um processo aí litigioso para que esse vínculo se rompa. O que acontece quando há, principalmente no litigioso? Eu falo lá que eu me separei agora, dia 20 de abril de 2020, um ano atrás. Aí a parte chega e fala para mim, chega para o juiz e fala, não me separei naquela data. Eu me separei foi em dezembro, eu me separei em janeiro, eu me separei agora, no abril desse ano, um ano depois. Qual é a diferença de quando a gente tem essa questão da data da separação de fatos? Única e exclusivamente sobre as questões de bens. Por quê? Se eu não consigo comprovar que parou lá atrás, só vou conseguir comprovar, a pessoa consegue comprovar que foi agora, por exemplo, isso gera efeitos patrimoniais ao longo desse um ano. Então vamos supor que nesse um ano você pagou mais 12 prestações de um imóvel, ou vamos supor que neste um ano a pessoa saiu de casa e você mesmo assim não conseguiu comprovar, a pessoa comprou um imóvel. Poxa, o que acontece? Comprou um imóvel, olha isso, ou comprou um carro. Vamos colocar um carro que é mais fácil da pessoa ter comprado. Comprou um carro. Só que a pessoa está morando fora da casa, vocês já não estão mais dentro, vocês já não estão mais juntos, ok? O que acontece dentro dessa situação? Você, pelo regime do papel, se a gente for pegar preto no branco, o que está escrito ali no papel, sou casada, não tenho uma dissolução, não está verbado, o cara foi lá e comprou um carro, eu tenho direito à metade. Teoricamente, sim, mas a gente vai ver que a pessoa vai ter que comprovar que está separada de fato e de que isto, lá naquele um ano atrás, estancou, parou, brecou os efeitos patrimoniais entre vocês. Entenderam por que a diferença da data de qual eu me considero separado ou não vale? Então, o simples fato de ter saído de casa, o simples fato da gente ter conversado, depende muito aí da situação. Se não tem efeitos patrimoniais, a data tão pouco importa, mas muitas vezes essa data faz diferença aí grande. Eu já tive questão dessa data não ser não era uma questão patrimonial, porque eles estavam separados de fato, mas dava confusão, porque ele falava que era uma data, ela falava que outra. Por quê? Porque eles tinham um acordo de guarda de um menor, e ele queria comprovar que ela descumpriu o acordo e ela jurava de pé junto, no caso ele era meu cliente, ela jurava de pé junto que naquela data eles ainda estavam casados, na data do acordo, só para dizer, eu não descumpri a minha parte. Então vocês veem que faz diferença em algumas situações, tem outras que pra gente se é dia ou não e tal. E outra situação, e a gente também pega, né? Então, por quê? A separação vai ser a fotografia, assim, eu te falo, né? Partilha. Sempre falo, partilha é a fotografia da hora do fato. A fotografia daquele momento, o que eu tinha, o que eu não tinha naquele momento da separação, do divórcio, no que eu tinha ou não tinha naquele momento da morte. Combinado? Vai precisar também do RG e CPF das partes, pelo menos número da parte contrária, a sua parte obrigatória, pelo menos número, né, da outra parte, porque isso na hora de qualificar, o que é qualificar? É colocar os dados da pessoa na petição, colocar isso no pedido lá do juiz, isso tudo faz diferença na hora da gente colocar. Então a gente precisa, o ideal é que pelo menos você, enquanto esposa ou enquanto marido, tenham, né, não importa, cópia dos documentos da outra parte. Pelo menos número, assim, não adianta a parte vir falar eu não sei, eu vou falar vive em que país? Em Marte? Não adianta, ok? Dependendo das situações, se nós formos pedir alimentos entre os cônjuges, então uma das coisas que você também tem que ter é a lista dos seus gastos. Então, eu tô pedindo os alimentos, não importa, eu Ana ou eu José, não importa. Estou pedindo alimentos em relação a outra parte. Eu preciso ter ali meus gastos, ter meu comprovante de rendimento dele. Para quê? Para também comprovar a minha necessidade e a possibilidade e ver aí se eu tenho ou não tenho um possível direito a pedir esses alimentos ou até mesmo uma complementação da minha renda. Combinado? Então a gente tem que ter algumas informações a este respeito.
Uma das coisas que a gente tem que definir, e eu dei até risada numa ação que eu vi ontem, é o seguinte: quem adquiriu o nome do cônjuge? Porque o homem também pode, eu já vi isso, tá? Do homem colocar, é muito raro ainda dentro da nossa cultura, mas ainda existe. E eu trago o quê? O sobrenome de casada. É única e exclusivamente da pessoa a decisão se ela quer ou não excluir. Eu não quero mais que ela use meu sobrenome. E veio isso numa petição ontem. Gente, isso não é uma escolha do ex-marido ou da ex-esposa de que você tire, modifique o seu nome. Isso é uma escolha sua. O caso de ontem eram 30 e poucos anos de casado. Você imagina se a mulher vai trocar toda a documentação, tudo da vida dela estava feito com o nome de casada. Mas a pessoa normalmente vem a primeira coisa que fala, é a primeira coisa que eu quero é arrancar o nome dele do meu. Eu sempre coloco. Mas tem gente que às vezes pensa, raciocina e fala, não quero trocar toda a documentação. Ou se eu pôs nos filhos o único sobrenome do marido, Pedro Silva, ok? O Silva é do marido. Se ela tira o Silva do sobrenome dela, ela perde aquele vínculo, sabe? Na hora de viajar, fica uma coisa estranha. É um costume, tá, gente? Essa questão do nome é um costume único e exclusivamente brasileiro, tá? Brasileiro, vem ali das origens portuguesas, nossa, pode ser que em Portugal ainda usam, mas no resto da Europa, Estados Unidos, ninguém pega sobrenome de ninguém, ok? Então, isso é uma questão nossa que cada vez menos a gente vê. Por quê? Porque dá aquela confusão imensa, tem que trocar a documentação. E aí eu conto pra vocês uma coisa, eu fui casada 2 vezes, no segundo casamento no primeiro não pus, porque eu era casada com um estrangeiro, no segundo eu pus o sobrenome do marido. Troquei toda a documentação, toda, sabe tudo? OAB, RG, CPF, toda, aquela documentação, carteira de motorista, visto, tudo. Quando eu terminei de trocar, saiu a cidadania nossa italiana e acrescentaram um C e um L no meu brocanelo. Tive que trocar toda a documentação de novo. Foi 1 ano e dinheiro que ninguém tem noção para trocar tudo isso. Dá um trabalho, então na hora ali de escolher dentro do segundo casamento, cada um com seu sobrenome, ok? Para não dar aí mais trabalho depois. Essa é a segunda questão. Uma das questões que todo mundo também vem me perguntar é o seguinte, tá, ele quer divorciar, entrou lá pro divórcio, chega o papel lá em casa, eu não quero me divorciar, eu não vou assinar, eu não quero deixar de ser esposa, eu não quero deixar de ser marido da pessoa, eu quero continuar casado. Aí eu vou falar pra você, não é uma escolha sua permanecer casado. A partir do momento que o outro definiu, a partir do momento que o outro decidiu que ele não quer mais ficar casado, a ponto de entrar com um divórcio litigioso, deixa de ser uma escolha sua permanecer com este vínculo. O juiz vai sim decretar o divórcio, porém, não antes, ok? De comunicar, citar, trazer o prazo de resposta para a parte contrária a respeito dessa dissolução. Então, o que acontece? Eu consigo entrar, eu, Ana, como advogada, com um pedido de divórcio dizendo a seguinte situação: olha, eu quero divorciar fulano, José de Maria, só que eu quero que seja decretado antes que Maria fique sabendo. Eu consigo fazer isso? Não. O juiz vai decretar de imediato, mas após Maria ter sido citada, do termos da petição que eu coloquei, que pode constar todos esses termos, questões de partilha, questões da dissolução, questões de alimentos e a questão do nome, mas não vai, ele pode decretar depois, diante até de uma resistência da Maria, mas ele não vai decretar antes que ela saiba do processo. Então eu tenho, neste caso, a pessoa até agravou da decisão e vai ser massacrada no tribunal, porque não vai ser, que é o divórcio postetativo que se fala, que é implícito, aquele que você vai sem que a parte contrária queira ou saiba. Combinado? Então não rola diante desse termo. Sabendo disso tudo, ok? Então, tendo todas essas informações que nem sempre você leva, às vezes, para ir conversar, última coisa, o que você vai? Vai procurar um profissional
especializado de direito de família para te explicar quais são, analisando seu caso concreto, seu imposto de renda, sua situação, para te dizer, os seus direitos são esses, as suas obrigações perante este divórcio são essas e essas. E eu nem falei, eu nem vou entrar na questão dos filhos, ok? Única coisa que nós temos que saber é que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, pelo menos dentro quase de todo o nosso TJ, que exceto em casos de divórcio consensual, ou seja, onde haja um acordo entre as partes, que a gente faz um acordo e leva as 3 questões, divórcio, guarda e alimentos, dentro do mesmo pedido, de resto, são 3 ações a serem distribuídas, porque cada uma são regras próprias, cada uma tem a sua situação, cada uma obedece e tem o seu ritmo. Combinado? Pedir, eu tive aí um caso que agora recente, de que a parte contrária entrou com ação de divórcio e guarda junto. O juiz, primeira coisa que fez, indeferiu guarda, disse, tem que ser em processo próprio. Levou como divórcio e fez redistribuir a questão de guarda. Combinado? Então a gente tem essa questão. Só vou responder para o Marcelo. Marcelo, tem algumas informações sim que a gente consegue descobrir se a pessoa andou esvaziando o patrimônio ao longo do tempo. Ao longo do tempo não precisa ser um mês antes, pode ser até um ano antes, dependendo do tipo de requerimento que você faz. Ana, vou ter que pedir um divórcio litigioso, com partilha, muitas vezes bloqueios dos bens para que a pessoa não suma, ou então mesmo que se colocou no nome de terceiros, aí para comprovar é mais complicado, mas tem algumas técnicas nossas, alguns pontos que a gente vai buscar, algumas teorias que a gente traz dentro desses processos de partilha maiores para descobrir se a pessoa tem bens escondidos, se não declara no imposto de renda. Essa é a grande questão nossa brasileira de não conseguir. Porém, uma das coisas que a gente tem que começar a observar, cada vez mais dentro do mundo digital, existe um cruzamento de informações. O que isso significa? Cada vez que você faz uma movimentação bancária acima de 10 mil, você é obrigado a declarar para que serve. Quando você faz uma venda de imóveis, tem o DOI. DOI é Departamento de Operações Imobiliárias. O próprio cartório que faz aquela inscrição de compra e venda declara, né? Declara aquela transação imobiliária. Você não consegue, você consegue comprar um imóvel estando casado, independente independente, beijo Mônica, beijo Rê, beijo Edviges e beijo Maria Tereza. Independente do regime de bens, você consegue comprar. Você fornece uma declaração fornece a sua certidão de casamento, você consegue comprar. Porém, para vender, não vai sair se você não estiver ali de posse da declaração. Entendeu, Marcelo? Combinado? Então, assim, a gente vai estudar partilha, porque partilha, gente, tem tanta coisa. É uma parte super legal, é um quebra-cabeça, é um trabalho meio que às vezes a gente brinca de Sherlock Holmes, tem algumas questões, e por isso que eu explico sempre por que da gente colocar um advogado de direito de família. Vamos vender nosso jabá aqui para vocês entenderem. Eu, Ana, fiz trabalhista durante 20 anos, ok? Maria Tereza que tá aí, que não me deixa mentir. Fiz trabalhista 20 anos. Só que eu vou falar para vocês, desde que eu me especializei em direito de família, que meu escritório unicamente versa sobre essa área, eu nunca mais militei em direito do trabalho. E eu vou falar para vocês, eu me sinto extremamente insegura. Teve a mudança lá de 2017, tem uma mudança geral, tem um montão de coisa agora, ainda mais na pandemia, das leis trabalhistas e tal, super difícil de entender. Eu vou me meter hoje a fazer? Não mais, entendeu? Por quê? Porque eu posso ter até, eu sei os quesitos técnicos para entrar com uma petição. Isso ninguém vai tirar de mim, ok? Eu tenho uma OAB que eu posso fazer. Porém, não vai me dar habilidade suficiente para eu fazer aquele negócio com segurança. Então, com isso, eu acabo prejudicando. Esse é o grande problema de direito de família. Todo mundo fala que faz um divórcio. Todo mundo fala que faz família. Todo mundo diz que é especialista na área. A gente vê de longe
Edviges, que tá aí, que não me deixa de mentir, Mônica, que tá aí, que não me deixa de mentir, Renata Saragiotto, que tá aí, que não me deixa mentir. Quem daqui, a gente vê de longe o advogado que não milita na área, ele escorrega em termos, ele vem falando que é visitação em vez de convivência, ele traz alguma coisa, mas só quem tem, como disse a Mônica, mas só a gente tem as manhas. Nessa situação do que eu vou pegar. Bora falar de união estável, que hoje eu jurei que a live falando sozinha ia ser menor, quem vê pensa. Qual é a diferença dessa documentação toda que eu trouxe para vocês, que eu preciso lá chegar pro advogado para falar para alguém para entender? Se eu não tiver um negócio que chama termo de união estável ou contrato de união estável, sendo que eu fui lá no cartório, eu me dirigi, lembra aquele cartório que eu falei para vocês que a gente fazia o pacto? É o mesmo que vai fazer a união estável. A gente não faz união estável no cartório de registro civil, ok? Que é onde a gente casa. O registro civil é só para casamento, mortes e nascimento, ok? Emancipação também é no de registro civil, salvo engano. Salvo engano. Me corrijam, meninas, se eu tiver errado. Se não, o resto vai ser tudo feito lá naquele cartório normal, onde a gente compra e vende imóveis. Não é o de registro, onde a gente faz lá a escritura, que é o que faz normalmente títulos e documentos, que faz aqueles documentos gerais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um termo de união estável, que é um contrato, não deixa de ser um contrato entre duas partes, que vai dizer como que é essa minha união estável. Então, dentro do termo de união estável, o que eu posso escolher? Eu posso escolher o regime de casamento sem que eu faça um pacto. Desde que eu coloque algumas cláusulas ali dentro mais certinhas, eu muitas vezes não preciso fazer pacto. Então, eu posso escolher o termo, o regime de bens de casamento. Então, ele é mais barato, ele é mais fácil? Por um lado, sim. Ok? Por quê? Porque se você pode escolher o regime de bens, você economiza habilitação no casamento e tal. Você escolhe a partir de que data você pode fazer um reconhecimento retroativo a respeito da data. E aí eu vou só trazer uma questão na partilha de bens, que aí a gente também fala lá na frente. Só com um cuidado. Até começo do ano passado, mais ou menos, um pouco antes da pandemia, a gente conseguia ir no cartório, falava assim, vou reconhecer a união estável do João e da Ana, dizendo que eles vivem juntos desde 2010, sob o regime da separação total de bens. Aí vocês vão falar para mim, tá, Ana, qual é o problema disso? Eu vou falar, o problema disso é que eles, hoje de cartório, começou a dar muito problema de colocar retroagindo os efeitos dessa união estável. E o pra quê? Por quê? Porque a pessoa vivia 10 anos em união estável, adquiria todos os bens ali no nome, por exemplo, dele ou dela. Ele ia reconhecer essa união estável depois que adquiriu todos os bens, dizia que viveu em separação total de bens, que vivia com a pessoa desde então, mas no regime da separação de bens. E o que isso significava? Significava que aquele cônjuge daquele regime, daquela situação, saía daquela união estável, desmanchava um ano depois, o cara aguentava, a mulher aguentava mais um ano, desmanchava aquela, oi Ana Paula, oi Ezequias, desmanchava aquela união estável depois de um ano, e aquele outro companheiro, aquela outra companheira, não é cônjuge, né? Vamos lá, corrigir o termo? Aquele outro companheiro, aquela outra companheira saía com uma mão na frente, outra atrás, sem direito a nada. Ou seja, quando eles definiam o pacto retroativo, eles perdiam na partilha de bens. Entenderam o porquê que os cartórios hoje não fazem? Começou a subir tudo isso para o STJ. O que eles pegaram e fizeram? Cortou. O cartório faz hoje um termo de reconhecimento de união estável. Ana com José, casado, vivem em união estável hoje, com o regime da separação total de bens de agora para frente, porém viveram, né? Olha lá, a Ana colocando, sem muitas vezes entender o que estavam fazendo, é verdade. Muitas pessoas, por isso mesmo que subiu tantas vezes,
que existe hoje no Conselho Nacional de Justiça uma orientação aos cartórios que não façam mais e se fizer é nulo. O que começou a falar? Que eles viviam até 10 anos atrás retroativos. Por exemplo, no nosso exemplo, vivem lá junto desde 2010, sem problema nenhum. Porém, de 2010 até a data de hoje, o regime no silêncio vai ser o quê? O comunhão parcial de bens. Entenderam? O porquê da importância de colocar? Não fez termo nenhum. Vivo lá junto desde 2010. O que eu vou ter que fazer? Doutora, chegou lá, o cara foi embora, pegou as malas, foi embora, disse que não tinha casado, não preciso dissolver essa união? Não, muito pelo contrário. Eu sempre coloco para todo mundo. Independente que não tenha bens, não tenha regime, não tenha nada. Faça o termo de dissolução de união estável para romper, nem que seja o ciclo energético daquele relacionamento. Mas para quê? Para estancar deveres e obrigações recíprocas. Porque pode ser que não te apareça nada de bens dentro desse tempo. Ah, não tenho bens. Mas vai aparecer dívidas a cabo de um ano a respeito de alguma coisa que ele adquiriu lá atrás naquele período de convivência. Essa convivência pública, contínua, gera efeitos patrimoniais para trás. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, não tendo esse termo, qual é a diferença de tudo dali para frente? Eu vou ter que, antes de dissolver, fazer o quê? O reconhecimento, pedir que o juiz declare como o período lá de 2010 até 2021, diante do silêncio que não existe nenhum termo colocado nada, né? Não coloca nada. O que a gente coloca? Então, o que vai ser regido? Como a gente colocou ali de quando você senta dentro do cartório. No silêncio de escolher um regime diferente, vai ser considerado comunhão parcial de bens. Declarei, consegui declarar, comprovar, e vem toda aquela questão de prova, foto, mesmo endereço, testemunhas, um dos grandes indícios são os filhos em comum, toda aquela situação, consegui declarar lá. Então, o primeiro passo é a declaração para depois dissolver. E quando dissolve, né, na dissolução daquela coisa, a questão da partilha. Consegui comprovar lá desde 2010. Comprovei que minha separação de fato daquele casal, daquela pessoa, minha com aquela pessoa, ocorreu lá em janeiro de 2021. A partir de então, eu vejo quais bens compreende nesse intervalo, logo em seguida vou pedir a partilha desses bens. Então, porque eu vivi numa união estável, sem termos, sem nada, é que eu não vou ter direito, vou sair lá, como a gente está brincando, com uma mãozinha na frente e outra atrás? Não, só que você vai ter um trabalho triplo de reconhecer essa situação. Tendo o termo de união estável, tendo lá um contrato, a gente entra já diretamente com a dissolução disso. Então, é como ela equivale, ok? Vamos colocar equivale a certidão de casamento. Você já tem isso reconhecido juridicamente falando, e aí você faz a dissolução. Neste caso, uma das grandes diferenças, como a gente estava colocando, é que dentro de um judicial, quando você faz o divórcio, o que o juiz decreta, homologa ou decreta o seu divórcio. Quando é pela união estável, ele dissolve, e aí você pega essa dissolução, vai lá no cartório que você fez a união estável declarada e faz o quê? Pede para que seja ali acrescentado naquele livro que aquele documento perca a validade. Uma das coisas que ninguém faz, quando às vezes tem o termo e não faz, e isso depende muito da situação, é fazer o quê? É registrar essa união estável em cartório, que é no primeiro cartório de cada cidade, que vai ser registrado no livro E de especial, né, Mônica? Lembra que a gente estava falando esses dias na live, a Mônica não lembrava como que fazia, era o livro E de especial. E por que a gente coloca, por que a gente vai lá registrar? Fica registrado, como se fosse uma chancela, como se fosse um carimbo, fica declarado publicamente que você vive numa união estável. Por que a gente faz isso? É para questões contra terceiros, validade. Penhora de bem comum, ok? Em caso de trabalhista. Então, se você coloca para dizer já de família, para questões de, às vezes, compra e venda realmente de imóveis,
ok? Então isso tudo, né, traz uma diferença. E aí a gente começa a ter aqueles problemas. O que acontece com o estado civil de quem vive união estável? Vira companheiro, companheira, como já diria nosso amigo que fala com a língua presa? Não. Existe esse estado civil declarado? Não. Você continua, o seu estado, como é um contrato particular entre duas pessoas, entre dois particulares, ele passa, você continua com o seu estado civil sendo o mesmo, ou seja, solteiro, divorciado, né, nesses dois status principalmente, e você não tem aí, então não traz nem no seu estado civil a publicidade desse relacionamento. Por isso que às vezes a gente coloca que é muito bom, dependendo da situação, dependendo do seu caso, dependendo do que te orientar, o seu advogado, de você registrar ou não isso. Ela colocar melhor coisa registrar o contrato do Estado Civil, validade perante terceiros. Quando o regime de bens for da separação total, também tem que registrar no registro de imóveis. Sim, por que a gente registra mesmo separação de bens no registro de imóveis, ou até mesmo quando a gente é casado sob o regime da separação de bens? Porque com o registro dentro da matrícula do imóvel de que seu estado civil é o separação total, você, quanto administrador dos seus bens próprios, ou seja, eu não preciso da anuência da outra parte para vender, eu for vender, eu evito que eu tenha que pedir assinatura da pessoa, ou que eu tenho que levar o pacto demonstrando que aquilo, o que a gente tem, porque às vezes tem regras particulares de convivência, às vezes dentro de um pacto tem regras inclusive de fidelidade, tem regras sobre dinheiro, às vezes traz o seu rol e você não quer que isso tudo seja declarado perante, por exemplo, alguém que você está comprando e vendendo casa, que fala assim, pessoas que não tem nada a ver com a minha vida. Quando você manda para o registro civil, do cartório de imóveis, essa situação, ali fica registrado o seu pacto. Quando você apresentar a matrícula para vender, há uma dispensa automática do seu cônjuge, neste caso oficialmente, né, ou do seu companheiro, de ter que assinar esta venda. Combinado? Então a gente consegue aí evitar grandes problemas. Então, o final do casamento é igual ao final de união estável? Para alguns efeitos, questões de partilha, questões de guarda de filhos, questões de alimentos, vai ser. O grande problema dessa informalidade, é muitas vezes ter que comprovar direitos, ter que fazer. E aí, Marcelo, eu te trago, existe muito mais ocultação de bens, existe muito mais ocultação de situação financeira quando a pessoa não quer. Uma curiosidade para quem não sabe, isto eu aprendi até meio que recente, cuidando de casos de duas pessoas francesas e uma delas casada com um francês, é que na França, que para as meninas mais estudiosas, mais técnicas, professoras, me corrijam, união estável na França chama Pax. Aí minha secretária brincou e falou assim, aqui nós temos o Pix, lá eles têm o Pax, P-A-X. O que o Pax significa? É a união estável. Porém, um casal só vai ter um Pax, ou seja, só vai ter uma união estável, se assim o declarar, se assim firmar este termo. Uma vez não assinado esse Pax perante as autoridades de lá, eles vão, mesmo morando juntos por 30 anos, eles vão ser simplesmente considerados num namoro. Diferente isso, né? Bem legal pra gente conversar. Na próxima semana vamos trazer contratos de namoro e até uma diferenciação entre o contrato de namoro, entre o que é considerado namoro, e também aprofundando um pouquinho mais de união estável. Diante dessa informalidade do nosso país, eu acho que a maioria tem muita curiosidade a respeito do que é ou do que não é união, do que é considerado. São termos um pouco subjetivos, a lei vem trazendo ali pra gente certinho, né? União pública, duradoura, com fins de constituir família.
Aí é onde começa a confusão, porque todo mundo fala, tudo bem, eu tô com ele, mas eu não quero ter filhos, eu tô com ela, mas eu não quero casar, isso não é família, porque daí a pessoa tem, né, a nítida sensação que o formar família, ter filhos, ter uma continuidade, ter prole em comum, e que por isso não é família. Aí entra toda aquela questão da gente dizer que existem diversos tipos de família, de unipessoal, de duas pessoas, diversos tipos, né? Entre dois homens, entre duas mulheres, um avô e uma criança, não importa, não importa. Existem diversos tipos de família, mas neste caso, para a união estável, tem que ter aquela questão de querer estar junto mesmo, numa formação de família, mesmo que ela não seja a questão de ter prole em comum.